Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui da minha série, da série, da playlist que eu estou tratando do Império Romano e a relação dele com o cristianismo. Então, peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego e também encontrará um curso de teologia, né, um curso completo em teologia, pagamento único, valor muito acessível. E claro, vocês sabem que eu estou fazendo a leitura e o comentário sobre alguns acontecimentos sobre o Império Romano. Estou na leitura desse livro, basicamente, são 5 volumes. E então vamos ao vídeo em si. Essencialmente, uma coisa que me fugia, que eu nunca imaginava era: por que Jesus nunca disse que era o Messias? Esse vai ser o tema central do vídeo. Porque o que acontece? Quando a gente pega Jesus ele falava que era o Messias, ele afirmou isso para os 12 discípulos, né? Quando Pedro disse: tu és o Messias, o esperado. E Jesus falou assim: não falais isso para ninguém. E aí ele só vai dizer que é o Messias uma semana antes de morrer, bem lá no finalzinho, mas publicamente ele nunca aceitou ser chamado de Messias para evitar séries de problemas internos. Que problemas eram esses? Problemas de ordem política. E o que isso tem a ver com o Império Romano? O que isso tem a ver com o que eu estou propondo no tema aqui? É simples assim. Quando eu pego um livro como esse, Grandeza e Decadência do Império Romano, lendo desde o período em que o Império Romano começa a ter uma projeção nacional, e aí a gente começa a ver as crises que o Império Romano tem internamente, as guerras que ele tem que combater, seja na Grécia, seja na África, em Cartago, seja na Ásia, por exemplo, e a Ásia é uma região bem problemática com o Império Romano, nós temos sempre pessoas querendo se insurgir contra ele. E o que acontece? Os judeus do período do Novo Testamento, e aí surge a pergunta, a relação de história com Bíblia Sagrada, esse relacionamento que as duas coisas têm, a gente tem que perceber o seguinte: ao ler as páginas do Novo Testamento do primeiro século da era cristã, principalmente o período que Jesus viveu, existiam problemas políticos muito grandes. Os judeus eles queriam se insurgir contra o Império Romano. Por quê? Já alguns anos antes, Israel era um dos países protegidos do Império Romano. Ele tinha alguma liberdade política, mas pagava tributos aos romanos. Né? Pagava-se tributos e tranquilo, isso aí é natural. Só que por que Roma era tão dura com seus dominados? A gente pensa que, a primeiro olhar, é que eles eram malvadões. Não, os romanos são malvadões, eles são duros. Não. É porque os problemas internos deles, os problemas com os povos vizinhos, os dominados, vamos dizer assim, eles era uma relação muito tensa. É só você acompanhar a história de Espartaco. Né? A história de Espartaco foi um gladiador que nasceu no ano 103 e morreu no ano 71 a.C. Só se você tem exemplo, um escravo se rebela contra o seu senhor, contra o Império Romano, levanta uma tropa e tem que mandar 2 legiões para acabar com o cara. Então esse é um dos problemas. Fora que você tem os problemas, o problema de Sila, em que o Império Romano todo estava, as políticas internas estavam assim às alturas. Aí você tinha gente na Ásia. Por que eu menciono a Ásia? Porque a Ásia é bem ali próximo de Israel, né? Então as regiões da Ásia que estavam se insurgindo contra o Império Romano. Então o Império Romano, quando ele chega usando força. E esses problemas internos eles eram tão grandes que, por exemplo, no ano 70, o que aconteceu com o Templo de Jerusalém? Foi destruído pelos romanos. Por que teve que ser destruído? Porque a insurgência, a problemática era tão grande que acontecia isso. E essa é a relação, essa é a tensão que pesa nos dias de Jesus Cristo. E Jesus, ele sabendo do pensamento dos judeus, o pensamento político da grande maioria dos judeus, da grande massa, ele fala, não, ele compreende que essa não era a missão dele. Quando ele fala, todas as vezes que ele fala, meu reino não é desse mundo,
É porque ele está dizendo o seguinte: a gente tem que almejar o céu e não esse mundo terrestre. Esse mundo terrestre jaz do maligno. Jaz do maligno. Paulo afirma isso. Jesus ele sempre fala: o reino dos céus é vindo até vós. Né? Por que sempre isso? Para a gente focar que a nossa missão não é terrestre. A nossa missão é o céu, o nosso foco é o céu. E quando Jesus ele evita se revelar como Messias, não é porque ele não o fosse, mas era para evitar que as pessoas o compreendessem errado. Né? Por que Jesus não foi para Tiberíades? Por que ele evitou ir em outras cidades de Israel? Por que ele só andou na região da Galiléia, Jerusalém? Exatamente para evitar conflito com os romanos. E por que ele queria evitar esse conflito? Porque, cara, a missão dele não era bater de frente com o Império Romano. Não era. A missão dele era fazer o quê? Reunir os judeus, reunir o povo judeu de novo e fazer com que eles levassem a mensagem à frente. Tanto que quando ele, pouco antes dele subir, o que ele diz? Né? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois que isso aconteceu, o que houve dentro do cristianismo? Dentro do cristianismo, houve uma missão expansiva fora a casa de Israel. Com Paulo. Paulo começa a pregar a gentios. E assim se desenvolve toda essa explicação. Mas ao ler esse livro eu consegui compreender mais as tensões políticas do império que dominava o mundo na época, que unia esse mundo neotestamentário, o mundo de Jerusalém. Né? Então, existiam fortes tensões há muito tempo. Né? Desde o ano 150, 200 a.C., o Império Romano ele vinha tendo problemas de questões internas. Né? Eu estou conseguindo olhar com mais detalhes desse livro aqui, porque são 5 volumes. Né? Então ele vai tratando cada imperador, cada momento histórico do Império Romano nesse processo de grandeza. Ele vai tratando de questões internas com mais detalhes, coisa que dificilmente você nunca vai encontrar numa teologia sistemática, que você nunca vai encontrar às vezes numa citação de trabalho de exegese, que você precisa ir mais além, né? Que você precisa ir no contexto histórico para entender a mentalidade. Então a gente às vezes, para explicar o contexto neotestamentário, o contexto messiânico primitivo ali do primeiro século da era cristã, a gente precisa voltar antes e entender o que estava envolvido, o que estava em jogo. Tanto que houveram vários messias ao longo do tempo, contemporâneos a Jesus. E Jesus, para não se misturar com nenhum deles, falou: não, deixa eles dizer que são messias aí, e pronto. E pronto. Entendeu? Então, qual que é a importância? Essa é uma das importâncias da gente estudar um pouco de história. Por isso que eu tenho indicado aqui o livro Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, tenho indicado outro, porque esses livros eles tratam de uma visão que muitas vezes ela não consegue ser retratada, ela não é para ser retratada dentro de uma igreja, num púlpito. É claro que no púlpito a gente vai falar de salvação, de fé, de profecia. E graças a Deus a gente tem esse espaço aqui para poder estar conversando questões mais numa pegada mais histórica. Então, um livro que eu indico muito bom e barato é o Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. E vocês já vão ter uma breve noção disso. Um outro também é A Cidade Antiga de Fusto de Culantes. Esses 2 livros você consegue baixar de graça na internet. Né? E graças a esse outro livro aqui, que também é doação de vocês, tá? Esse aqui é doação de vocês, são vocês que me ajudaram a comprar. Né? Quem quiser ajudar, só se tornar membro do canal ou fazer a doação via Pix, né? Tá na descrição aqui, ou quem quiser conversar comigo, tá aí. E que eu estou conseguindo compreender mais claramente a problemática que Jesus se encontrava naquele momento. O porquê que ele foi receoso em se apresentar como Messias. O porquê que ele evitava... Ele conversava com quem vinha com ele. Então quem era gentil vinha conversar com ele, beleza. Mas ele mesmo não tentou ir até os romanos, para não ser mal interpretado também, para não ser... E a missão dele mesmo, ele já dizia: ó, primeiro vamos à casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim vai. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês de alguma maneira, mas
É uma pequena nuance que, lendo um livro de história, eu consigo compreender um pouco mais do texto bíblico, né? Na verdade, eu vou gravar um vídeo a seguir sobre essa questão, sobre uma outra questão. Então, não deixe de fazer seu comentário, de contribuir no canal aqui, de contribuir com seu comentário, com seu like, talvez compartilhando o vídeo se gostar com algum amigo. Agradeço desde já, professor Adolfo Euclair à disposição. Muito obrigado a todos e Deus abençoe você.